Você tem dificuldade de planejar e, mais do que isso, em transformar os planos em realidade? Esse vídeo é especialmente para você. Bom, por muito tempo eu fui o tipo de pessoa que pensava em muitas coisas e não fazia nada. Hoje em dia eu continuo sendo a pessoa que pensa em muitas coisas, mas eu tenho descoberto algumas coisas que têm me ajudado a começar a colocar em prática aquilo que eu planejo, aquilo que eu penso. E ontem eu estava assistindo a missa. O evangelho de ontem foi aquele em que Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E o padre fez uma reflexão muito boa, que foi a seguinte: ele falou assim: Jesus disse: "Eu sou o caminho", e terminou a homilia dizendo: "E pelo que eu saiba, o caminho só se faz caminhando. Não tem outro jeito". E eu fiquei refletindo que nos dias de hoje a gente fica meio ansioso, querendo fazer muitas coisas, mas a gente ainda não compreendeu esse ponto de que o caminho se faz caminhando. Então, eu quero falar do plano nesse aspecto. Estou aqui mais uma vez com o meu caderninho. Vamos lá ao vídeo de hoje. Primeiro de tudo, nós temos uma coisa que é o excesso de pensamentos. Entramos no Instagram, tem um pensamento de alguém. Entramos no YouTube, tem um pensamento de alguém. E cada pessoa diz que a gente precisa fazer uma coisa. Então, a gente fica ali cheio de pensamentos, mas paralisados e ansiosos, sem colocar nada em prática. E o primeiro ponto do vídeo de hoje é justamente fazer um plano prático. Por quê? Porque se você não tem um plano prático, o seu pensamento só fica ali mesmo. E o que é fazer um plano prático? Eu gosto muito de usar esses caderninhos aqui, agendinhas, blocos de notas. Eu tenho vários, tem hora que eu confundo, aí eu fico, meu Deus, cadê esse? Porque a capa de todos é igual. E aí eu fico ali procurando. Você precisa fazer um plano prático. Então vamos supor que eu queira me tornar uma boa professora. Qual é o plano prático para eu me tornar uma boa professora? Eu preciso estudar e eu preciso explicar para alguém. Esses são os dois pontos essenciais. Eu preciso estudar e eu preciso explicar para alguém. Agora você se pergunta, como é que eu estudo? Pronto, separe 30 minutos do seu dia, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você tiver. Se você é professora de português, por exemplo, qual é a parte essencial do português que você precisa saber? Ah, eu preciso saber gramática e literatura, que eu não sei, nunca li nada. Então você vai se colocar a estudar aquilo. Você vai se pôr a fazer aquilo. E esse plano prático, ele precisa ser uma coisa bem prática mesmo, precisa ser bem concreto. Eu vou separar 10 minutos, 15 minutos e eu vou estudar na mesa do meu quarto. Eu vou estudar em determinado lugar. É claro que nem todos os dias as coisas vão sair perfeitamente, mas o que importa é você estar ali, querer fazer todos os dias. De repente tem um dia que você tem um imprevisto e você acaba lendo no carro. De repente tem um imprevisto, você acaba não conseguindo ler, mas você viu alguma coisa na vida que te fez refletir. Mas ter esse plano prático e buscar cumpri-lo todos os dias. No dia que não der, tudo bem. Se acalma, volta no dia seguinte, não precisa de agonia. Então, esse plano prático, ele precisa ser colocado no papel. Porque senão, uma coisa que eu sinto, um parênteses, tá? Tem um tempo que eu comecei a fazer uma coisa de manhã que se chama Morning Pages. O que é isso? A Julia Cameron tem um livro, se eu não me engano o nome do livro é Diário de um Artista, e nesse livro ela fala das páginas matinais, que é basicamente você acordar e escrever tudo que está na sua cabeça. Isso tem me ajudado bastante, porque eu sinto que os meus pensamentos dentro da minha cabeça estão todos embaralhados, confusos. Aí mistura coisa de casa, com coisa do trabalho, com coisa do estágio, com mil e uma coisas. E fica tudo ali embaralhado. Quando eu faço esse exercício de escrever 3 páginas pela manhã, ali ó, escrevendo, eu sinto que meu pensamento se ordena. Parece que eu consigo separar cada coisa. Ah, não, tem esse problema, tem esse daqui, tem isso daqui que foi uma coisa boa que aconteceu. Parece que tudo se separa assim, fica mais claro. Então, é por isso que eu peço que você faça o plano prático escrevendo.
Porque senão o plano prático se mistura com as 1001 coisas que você está pensando. O frango que eu vou comprar no mercado, a cama que eu tenho que arrumar, o lençol que rasgou. Aí mistura tudo isso com o seu plano e acaba não saindo nada. Por isso que eu te peço, escreva um plano prático. Depois desse plano prático feito, o plano, infelizmente, ele não se faz sozinho. Então a gente vai ter que trabalhar até aquele plano sair. Então, eu estou agora, por exemplo, com um projeto de alfabetização. Nesse projeto, eu vou fazendo cada letra, passando por cima da ponte e encontrando a vogal. Então, ontem eu fiz da letra H, hoje nós vamos ter provavelmente... Eita, que foi isso? Provavelmente a letra R entre vogais. Se você não assistiu essa série ainda e tem filhos, eu vou deixar o link aqui. Mas eu anotei no caderno tudo que eu preciso fazer. E aí todos os dias eu vou ali, ó, fazendo um e dando cheque. Fazendo um e dando cheque. É isso que eu digo de trabalho. Então, todo plano precisa de trabalho para acontecer. Se você quer ter um negócio no digital, você vai ter que fazer o plano e vai ter que trabalhar até acontecer. Se você quer ser uma pessoa mais organizada, você vai ter que fazer um plano e vai ter que trabalhar até acontecer. Isso em todas as áreas da vida. Então, na vida espiritual, você vai fazer o seu plano de vida e vai trabalhar com a graça de Deus para fazer esse plano acontecer. Na sua vida intelectual, você vai fazer o plano de estudos, o que é que você vai aprender, como você vai aprender, e depois é muito trabalho para fazer acontecer. Então, segundo ponto, trabalho. E o terceiro ponto é não pare de trabalhar. Então, muitas vezes a gente começa, o plano tem tudo para dar certo, menos que a gente desiste antes dele acontecer. Então, persevere, continue. Eu tenho colocado agora na minha cabeça uma coisa que é, aconteça o que acontecer, eu vou continuar rezando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar trabalhando. E muitas situações vão acontecer na sua vida. Eu não faço nenhum tipo de mágica, então não posso saber qual vai acontecer contigo. Mas às vezes você se sente um pouquinho indisposto, muitas vezes vem um problema, muitas vezes vem uma tristeza, vem uma dificuldade. E a nossa tendência com todas essas coisas é jogar tudo para cima, achar que tudo está dando errado e por isso eu não vou fazer mais nada. Eu tenho uma mentalidade, talvez seja um pouco doida, mas, enfim. Eu penso o seguinte, se eu estou com uma febre, não vou ao médico, vamos supor que eu já tenha ido e já tenha tomado a medicação, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu tenho a mentalidade que ao invés de eu ficar na cama, ai meu Deus, que dor, ui, que dor, ao invés de eu ficar fazendo isso, eu vou rezar, eu vou estudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu estou com febre, ficar deitado me lamuriando da febre não vai fazer a febre passar. Então, é minha mentalidade, você pode pensar diferente, fique à vontade. Mas eu tenho essa mentalidade. Aconteceu uma coisa na minha vida, estou viva ainda. É uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Mas eu vou continuar rezando, estudando e trabalhando, porque ficar ali me lamuriando daquilo de ruim que aconteceu não vai fazer a coisa passar. Então, eu tenho essa mentalidade de mudar o foco. Eu não preciso ficar aqui em cima da dor, dançando em cima da dor, fazendo carinho na dor. E eu aprendi isso com uma pessoa que dizia assim, não monte altar para a sua tristeza. Porque às vezes a gente se sente triste ou algo negativo acontece, a gente monta um altar para aquela coisa triste que aconteceu, a gente monta um altar para aquela coisa ruim que aconteceu e a gente fica ali como que adorando aquela tristeza, adorando aquele momento de modo desnecessário. Então, é isso daí. Os 3 pontos do nosso vídeo. Tenha um plano prático, trabalhe e não pare de trabalhar. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Siga-me no Instagram, @sanjola.thaisa. E é isso. Até a próxima.